Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, refeições gostosas e balanceadas todos os dias, para você e sua família. Merlin Brindes, padronização de frotas e fabricação de fachadas. Olá, o Simples Assim de hoje está começando. Nós estamos no Conjunto Esportivo de Catanduva. Aqui muitas pessoas fazem as suas práticas esportivas, caminhada, futebol e outros esportes, tudo de graça, muito legal, além de ser um espaço muito bonito. O Simples Assim de hoje vai falar sobre as lombrigas, bactérias e contaminação de alimentos. O entrevistado é o Dr. Manzélio Cavazana, que é professor da Faculdade de Medicina e também da Faculdade de Biomedicina de Catanduva. Então, às vezes, né, uma pessoa tem uma infestação média, digamos assim, por volta de 200 parasitas, né, no trato digestivo. 200 disso dentro do estômago, da barriga? Algumas vezes chega até do 1000. intestino. Do intestino. Nós também vamos abordar o endividamento das famílias brasileiras. Doutora Silvia Ibiraci de Souza Leite, economista, fala um pouco deste assunto. Elas comprometeram 64% de toda a renda com dívidas, né? E por fim, a Missa da Bênção, um momento de muita paz, de muita oração na Paróquia Imaculada Conceição, em Catanduva. Querido de Deus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a Missa da Bênção. O Simples Assim está no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Medicina e de Biomedicina da Fundação Padre Albino, em Catanduva. Nós viemos conversar com o Dr. Manzélio Cavazana Júnior, que é professor da Faculdade de Medicina, professor e coordenador também do curso de Biomedicina. Obrigada por nos receber, Dr. Manzélio, é um prazer estar aqui. Eu é que agradeço. A gente já está tentando essa entrevista já tem um tempo e finalmente estamos aqui no laboratório porque queremos mostrar para você o quanto de contaminação existe ao nosso redor. Isso tudo aqui, por exemplo, são amostras de contaminantes, doutor Manzélio. São, né? Isso aí são placas, né, que contêm um meio de cultura, que na verdade é uma superfície que permite o crescimento de micro-organismos. Então isso daqui foi um teste que nós fizemos, né, com alunos da instituição, né, e também, né, é um trabalho de controle que nós fazemos periodicamente, onde nós vimos quais são os contaminantes ambientais mais frequentes aqui e fora das faculdades integradas. Qual que é o lado que vale, esse ou esse? É esse lado aqui. Esse né? aqui então, que a gente olha aqui? Isso, né? Então aí são dá fungos, o pessoal de né? casa ver. São fungos? São fungos contaminantes de ambiente, mas eles não contaminam apenas o ambiente, né? Apesar de, na grande maioria das vezes, serem inócuos para o ser humano. Parece um bolor, né, doutor Manzélio? bolor, é o que nós chamamos de bolor, né? Algumas vezes podem ser inócuos ao ser humano, mas outras vezes podem contaminar alimentos e no alimento liberar uma grande quantidade de toxinas, né, que vão atingir vários órgãos humanos, como o fígado, por exemplo. Esse bolor é aquele que a gente encontra, por exemplo, no pão que ficou guardado dentro do armário? Exatamente, aquele que nós esquecemos às vezes dentro da geladeira, né? Às vezes o arroz que nós esquecemos dentro da geladeira, ou o pão que ficou lá dentro do armário, é o mesmo fungo que cresce. Né? São várias espécies, né? Então algumas espécies são produtoras de toxinas e outras não. Na grande maioria das vezes, os que aparecem em pão e arroz, eles não produzem uma grande quantidade de toxinas, mas é preciso estar atento com relação a isso. Se a gente comer por descuido, uma pequena quantidade pode causar algum mal? Dependendo da espécie, sim. Né? Existe, por exemplo, né, uma espécie né, que é esse fungo escuro, né? Esse aqui é o Aspergillus flavus, né? Ele libera uma toxina que é cancerígena para o fígado. Então é uma toxina que nós consumimos ela durante toda a nossa vida. Ela está presente geralmente em grãos, em oleaginosas, como amendoim, por exemplo, né, que permite o crescimento desse fungo. Às vezes milho também pode desenvolver, e com o passar do tempo ele vai secretando uma toxina chamada de aflatoxina, né, que pode provocar câncer de fígado, insuficiência hepática, e se for ingerida em grande quantidade pode levar a pessoa à morte. A gente tem aqui muitos exemplos, doutor Manzélio, mas vários. Existem muitos mais do que estes aqui que a gente está vendo. Isso aqui foi uma pequena amostra, né, que nós separamos, né, com os mais significativos, né? Por exemplo, né? Esse é diferente ou é igual? Não, é o mesmo fungo, né? É o mesmo Aspergillus flavus, porém esse aqui ele foi coletado no meio ambiente e esse aqui foi coletado no corpo de uma pessoa.
Ah, tá. Né? Quando você diz, doutor Mazelli, coletado no corpo, é na superfície. Na superfície da pele. Na pele. Né? Esses fungos, né, esses micro-organismos, tanto os fungos quanto bactérias, eles estão normalmente presentes na nossa pele. Ela faz parte de um conjunto de micro-organismos que nós chamamos de flora normal. E que, na verdade, ela protege a nossa pele contra o ataque de micro-organismos que são patogênicos. Então, sempre que há um desequilíbrio dessa flora normal, né, através de uma lesão, uma pancada, uma escoriação, ou algumas vezes, quando a pessoa usa algum produto, né, que desestabiliza essa flora, que elimina essas bactérias protetoras, digamos assim, né, então outros patogênios se instalam e geram micoses, por exemplo, ingerem infecções bacterianas, né, a pitiríase versicolor, que é aquela micose que dá aquelas manchinhas brancas e tudo mais, é a mais comum delas, né, que acontece, né, e também a famosa foliculite, que é aquela inflamação na base do pelo, né, que secreta um pouquinho de pus, né, um material purulento, né, também é provocado por bactérias. Isso sempre acontece quando ocorre esse desequilíbrio. E como é que eu evito esse tipo de coisa, doutor Mazelli? Porque, pelo que eu estou entendendo, isso tudo está no ar, um toca no outro, posso transmitir? Pode. Como né? é que eu evito de... Ou eu pego menos isso? Que eu já tô Olha, evitar é impossível, né? Porque como nós dissemos, né? Ele está no nosso meio ambiente, né? Certo. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Para que esses micro-organismos não entrem em contato, por exemplo, com alguns alimentos. Principalmente os alimentos que vão ser armazenados, né, em geladeira, vão ser armazenados em balcão, em armários, né? Então, assim, há necessidade, né, sempre de higienização, o banho, todo mundo toma banho, né? Assim já elimina esperamos. uma grande, né? Alguns não, mas a maioria sim. Já é uma grande eliminação, né, desses micro-organismos que ajuda bastante, né? E mesmo eliminando a nossa flora normal, essa flora ela se recompõe muito rapidamente. Então, assim, se a pessoa tomou banho agora, mesmo utilizando aqueles sabonetes bactericidas e tudo mais, daqui 1 hora, 2 horas, a flora já está reposta, já está equilibrada, nós já estamos protegidos novamente. Por isso a importância de sempre lavar as mãos quando vai comer, quando vai pegar um alimento. Principalmente quando você vai manipular um alimento. Essa aí é a grande importância, né? Por exemplo, né, isso aqui, por exemplo, né, é um fungo que tem em todo mundo, né? E que é responsável por várias patogenias humanas, né? Branquinha. Né? Talvez Como essa placa chama aqui isso? esteja. Essa aí é a famosa Candida albicans, que provoca a famosa candidíase nas mulheres, né? Que provoca as micoses de unha, provoca o famoso sapinho na boca. Né? Dos bebês então, especialmente né? nos bebês, né, das mães que às vezes por descuido, né, acaba deixando de higienizar adequadamente as mamadeiras, né, e tudo mais, né. A cândida é um micro-organismo que ela está presente no nosso corpo, né, mas especialmente embaixo das unhas, nas nossas mãos, né, mas se nós formos manipular um alimento, por exemplo, que vai para a geladeira, né, uma carne, alguma coisa assim, né, mesmo na geladeira, né, esses micro-organismos eles conseguem desenvolver lentamente, mas conseguem. Então, a longo prazo, né, isso pode ser prejudicial para a saúde. Sem falar, né, em outros fungos também, como esse aqui. Ui, que coisa horrorosa! Né, é feio. Né, esse aqui é um fungo que dá no arroz, né, naquele arroz da geladeira. Né, então, por isso que Olha, aquela panela que você esqueceu na geladeira. Vira mais para frente. Assim, olha isso! Né, e que muitas vezes, né, nós não percebemos porque ele é branco. Isso. E um detalhe, esse micro-organismo ele não tira a característica de cheiro nem de sabor do alimento. Mas ele está lá e ele também é um produtor de toxina. Né, então, consumir arroz, né, por exemplo, né, que é um alimento que nós manipulamos, às vezes deixamos aberto em cima da mesa, né, para as pessoas se servirem e tudo mais. 2, 3 dias depois a pessoa pode estar ingerindo arroz com esse contaminado. Fungo, contaminado. Eu sei que o tempo está acabando, mas tem três coisas que eu quero mostrar para você aí de casa. Lumbricoide, lombriga que fala, né? Lombriga. E aquela famosa solitária, que ela fica tão solitária que ela se multiplica. Isso aqui essas coisas foram encontradas dentro de pessoas. Foram encontradas em seres humanos, né, em pacientes, né, do hospital, né, então que chegaram aqui ou com uma cólica muito forte, né, ou que depois, né, de um exame parasitológico, né, de fezes, né, que nós encontramos os ovos desses parasitas, recomendamos o uso de um vermífugo. Então, após a ingestão dos vermífugos, eles expelem os vermes juntamente com as fezes, né? Então, esse aqui é o famoso Ascaris lumbricoides. Esse também né? é? Esse também é, né? Aqui nós Só que temos são estágios diferentes. Na verdade, nós temos um macho, né? Vários machos, e aqui nós temos uma fêmea.
Nós sabemos isso porque a fêmea ela é um pouco maior que o macho. Vamos ver se o João... Assim, João? Melhor? Né? Esses menores... Ah, então o macho é menorzinho? O macho é menorzinho do que a fêmea, um pouco menor. Danada. A fêmea ela é maior, né? Porque evolutivamente, né, ela se adaptou a produzir uma grande quantidade de ovos. Sim. Então, às vezes, né, uma pessoa tem uma infestação média, digamos assim, por volta de 200 parasitas, né, no trato digestivo. 200 disso dentro do estômago, da barriga? Algumas vezes chega até 1000. Do intestino? Do intestino. Especialmente no intestino delgado. Algumas vezes chega até 1000 e esses parasitas, às vezes devido a algum alimento que nós comemos, alguma coisa que nós ingerimos que acaba sensibilizando, né, ele se desloca do local que está e acaba formando um bolo que bloqueia o trânsito intestinal. É aí que a pessoa começa a sentir muita dor. Muita dor, muita cólica, a pessoa não consegue defecar e é o famoso bolo de Ascaris, como nós chamamos, né? E o tratamento disso é bastante drástico, traumático, né? A pessoa tem que ingerir óleo mineral, ingerir vários medicamentos para tentar expelir. Quando não é possível expulsar, o tratamento é cirúrgico. Então você faz uma ressecção, né, um corte, né, do pedaço que está bloqueado, depois tira o bolo de Ascaris. Isso aqui é Essa aqui é a solitária. Come o ovinho dela no alimento contaminado. Exatamente. Né? A gente não ingere ela desse tamanho, não, né? Não. Então a solitária, né, que é a tênia, nesse caso aqui é uma tênia solium, que é também conhecida como a tênia do porco, ela chega ao nosso organismo da seguinte forma: nós pegamos, por exemplo, uma folha de alface contaminada. Então, nós ingerimos os ovos desse parasita, que os ovos são microscópicos, nós não conseguimos enxergar, e depois ele vai se instalando, né, eclode no nosso organismo, né, e depois ele vai se desenvolvendo até chegar nesse tamanho aqui. Mas antes dele chegar nesse estágio, né, na verdade ele passa por um outro animal, que é o porco. Então o ovo ele eclode, vai para a corrente sanguínea e chega até o cérebro, tecidos como músculo, né, vários músculos do organismo, formando a cisticercose. E esses 3 aqui, doutor Manzelli, eu ingeri, eu mesma botei para dentro. Exatamente, né? E no caso da tênia, né, quando para ela se transformar em verme adulto, nós comemos o cisticerco da carne do porco e depois o cisticerco também se desenvolve no nosso intestino e vai gerar esse verme adulto, que é a famosa solitária. Ponto. A gente vai parar aqui essa conversa com o Dr. Manzelli, mas isso vai se desenrolar no próximo capítulo, porque o Dr. Manzelli vai explicar pra gente direitinho como higienizar as frutas e verduras que trazemos do supermercado. Você com certeza pega aquele saquinho que veio do supermercado e já põe já direto na gaveta da geladeira, né? Tá errado, não tá, Dr. Manzelli? Às vezes não é um procedimento adequado. A gente vai aprender como, mas no próximo capítulo dessa longa conversa que teremos com o Dr. Manzelli. Simples assim. Obrigado.